Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Se cuidem para poder voltarmos logo às nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos ter aula sobre o conteúdo de potências e notação científica, potenciação e notação científica, certo? Então vamos lá. Meu nome é Adeilton, para quem não me conhece. Estou aqui representando a turma do nono ano A e do nono ano B. No nono A, professor Wilton, nono ano B, professor Adeilton, ok? Então vamos lá. É, Iniciando nossa explicação do nosso conteúdo de potenciação, nós temos que potência ou potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Professor, então, explique melhor. Vamos lá. Multiplicação, nós vamos fazer contas de vezes, contas de multiplicar. Fatores são os números que vão se repetir. Então, ou seja, multiplicação de fatores iguais. E aí nós temos dois exemplos ali bem práticos, bem simples. Primeiro exemplo, o número 3 elevado a 5. Então, calculando essa potência, vai pegar o número 3, que é a base, e multiplicar ele por ele mesmo, a quantidade de vezes que está sendo pedida aqui em cima no expoente, penduradinho, certo? Então, nós temos 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3, 243, e calculamos a potência. O segundo exemplo, menos 7 elevado a 2. Então, vai ser o menos 7 entre parênteses, do jeito que ele veio aqui, vezes o próprio menos 7, porque só são duas vezes. E aí entra a regra de sinal. Menos por menos virou mais, e 7 vezes 7 dá 49. Professor, a potência, ela pode vir sempre assim, só desse jeito, com parênteses com sinal de menos? Não, ela pode vir com parênteses, sinal de menos, parênteses, sinal de mais, sem parênteses, sem sinal, ou até com fração, com ou sem sinal, certo? Termos da potenciação são três. Quais são eles? Base, potência e expoente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui o exemplo, 5 elevado a 3 igual a 125. Então, desse exemplo que nós temos aqui, o número que está aqui embaixo, sustentando o que está penduradozinho, é a base. Ele é a base de tudo, ele está sustentando, ele é quem vai dar o ponto de partida para tudo. O 3 é quem vai dar a sequência, quem vai dar o caminho. Então, 3 é o expoente. E o resultado, a chegada, vai ser o 125, que é a potência, certo? Então, três termos apenas que nós temos para calcular as potências. A partir daí, nós temos os casos especiais da potenciação. São dois, apenas dois. Potência com expoente 1 e potência com expoente 0. E quando é que eles vão acontecer? Toda vez que a gente tiver um número qualquer, positivo, negativo, com fração ou com vírgula, como for, entre parênteses, sem parênteses, elevado ao expoente 1, automaticamente a nossa resposta vai ser o valor que está na base. Aqui tem mais 3, eu coloquei só o 3. Por quê? Porque pode colocar mais 3 ou só o 3, tanto faz, gente que decide. Tá bom? Vocês que decidem. E o outro caso, potência com expoente 0. O resultado vai ser sempre 1. Então, toda vez que a gente tiver uma potência, onde aqui no expoente tiver número 0, não importa qual seja o valor. Aqui está menos 4, podia ser menos 500, podia ser mais 487, podia ser 2 quintos elevado a 0. Sempre que o expoente tiver 0, a resposta é 1. Não pensa duas vezes e já coloca 1. É como se, esses casos especiais, é como se fossem aquelas regras do português. Com exceção, acentua-se as palavras tal, 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 com exceção, e aí diz. Então, aqui é como se fossem exceções ao conteúdo, à maneira de calcular as potências, certo? Seguindo, observação. Importantíssimo isso aqui. Quando uma potência tiver um expoente inteiro negativo e a base diferente de zero, o resultado é o inverso da base, elevado ao oposto desse expoente. Então, está dizendo isso. Ó. Quando uma potência, está aqui a potência, tiver um número inteiro negativo, diferente de zero, ou, desculpe, tiver um expoente, desculpem, tiver um expoente negativo, menos 4, diferente de zero, o resultado vai ser o inverso da base. Então, a base é aqui. Como é que nós vamos calcular, professor? Então, vai ser assim. Para todos os efeitos, aqui embaixo tem o número 1 invisível. Então, nossa base é menos 2 sobre 1. Como a questão diz que vai ser o inverso da base, o inverso, então, automaticamente, a gente vai ter que inverter essa base. E o que é essa inversão? Essa inversão ela vai acontecer da seguinte maneira. O número de cima vai descer e o de baixo vai subir. Então, nós fizemos uma alteração da posição que eles se encontravam, certo? O 1 vai subir e o menos 2 vai descer. Professor, ele desce assim mesmo?
desce com parênteses nele, porque o parênteses é dele, não é do 1, certo? E agora, professor, esse menos 4? Agora esse menos 4 também desce com ele, porque menos 4 é expoente dele e não do 1. Então, menos 4 desce, só que tem um detalhe. Ele desce com o sinal trocado. É como diz ali, ó, elevado ao oposto desse expoente. Então, quem é o oposto desse menos 4? Mais 4. E a partir daí, vamos fazer o cálculo. Como, professor? Simples. Vamos lá. Repete o tracinho da fração, repete o número 1, que já está calculado, não tem expoente nele, então já está prontinho. E embaixo vai calcular a potência. Menos 2 elevado a 4, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2 e vezes menos 2. E agora vamos dar a resposta. Repete lá o 1 em cima, que já está calculado, e embaixo, regra de sinal, de um número jogando para o outro, e depois multiplicação de um número também o resultado jogando para o outro. Seguinte, até acabar. Então, a gente tem menos por menos vai dar mais por menos vai dar menos, e menos por menos vai dar mais. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2, 16. E aí, finalizamos nossa conta. Só isso. Alguém tem dúvida até aí? Então, a gente tem que lembrar desse critério, ó. Toda vez que o expoente for negativo, sempre que for negativo, a gente vai ter que inverter. Inverteu, calcula normalmente. Inverteu, perde o saldo de menos, perde o menos. E faz a conta com o expoente positivo, normalmente numa boa, como a gente já aprendeu em outras séries. Ok? Então, vamos para a próxima parte. Próxima parte, propriedades das potências. E aí nós temos algumas propriedades, as principais. Primeira de todas, principal, nós temos a propriedade multiplicação. Então, na propriedade multiplicação, ela diz para a gente fazer o seguinte: repete a base, são as expoentes. É a ordem dela, é o caminho que a gente tem que usar para poder responder as multiplicações. Então, primeiro exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Se vai repetir a base, e a base é 2, repetiu. E vai somar os expoentes, 3 mais 2, está aqui. Então, 2, 3 mais 2, sinais iguais, soma e repete sinal, 2 elevado a 5, finalizamos. Certo? Próximo exemplo, de baixo. 1,2 entre parênteses elevado a 3 vezes 1,2 entre parênteses elevado a 4. Repetiu a base, que é 1,2 no parêntese dele, e somou direto, pode somar direto. 3 mais 4, 7. E finalizamos. Terceiro exemplo. Mais 16 entre parênteses elevado a 5 vezes. A multiplicação pode vir tanto com pontinho ou com x de vezes. Geralmente a gente usa o pontinho para não confundir com a variável x, que a gente usa em expressões e em equações, certo? Então, mais 16 elevado a 5 vezes mais 16 elevado a 4 vezes mais 16 elevado a 1. Toda vez que não tiver expoente é o número 1 invisível. Não podemos esquecer disso. Esqueceu, errou na conta. Vezes mais 16 elevado a 2 vezes mais 16 elevado a 3. Então, vai repetir a base, que é mais 16 em todos os termos. Está lá repetido ao final da conta. E vai somar os expoentes. Somando 5 mais 4, 9, mais 1, 10, mais 2, 12 e mais 3, 15. Então, mais 16 elevado a 15. Detalhe, qualquer uma das operações, elas podem vir com propriedades assim. Qualquer uma das propriedades, desculpem, pode vir assim. Sem nenhum sinal, sem nenhum parênteses, ou com vírgula, ou com sinal de mais, ou com sinal de menos, do jeito que vier a gente faz. Qual o critério? Ter a mesma base. É o que nós precisamos, certo? Vamos para a divisão. Divisão, a gente vai repetir a base e subtrair o expoente. Uma faz o contrário da outra, galera. Então, ó, enquanto na multiplicação manda somar, na divisão manda subtrair. Uma acrescenta, a outra tira, certo? Temos que gravar também esse macetezinho, ó. Multiplicação, soma. Divisão, subtrai. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, vamos lá. Divisão, repete a base e subtrai o expoente. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2. Repetiu a base, 5. Vai subtrair, 4 que tira 2. 4 que tira 2. Então, repetiu 5. Mais e menos, sinal diferente, subtrai e repete o sinal do maior. Vai dar mais 2. Finalizamos. Exemplo de baixo, número com vírgula também. 2,3 elevado a 9 dividido por 2,3 elevado a, quem lembra, quando não tem expoente, 1. Então, vamos fazer o quê? Repetiu a base, está aqui repetida, e vai subtrair direto, de cabeça. 9, que tira 1, 8. Finalizou. Ligeirinho, né? E o terceiro exemplo, menos 4 elevado a 17,
dividido por menos 4 elevado a 11. Repetiu a base, menos 4 no parênteses, e subtraiu ligeirinho também. 17 que tira 11, 6. E acabou a história. Então, calculamos bem rapidinho dessa maneira. Pode ter vírgula, pode ter com sinal de mais, pode ter sem sinal, do jeito que vier a gente calcula. Qual é o critério da propriedade? Base igual. Por isso que ele diz lá, ó, mesma base, repete a base. E somos expoentes. Seguindo as propriedades, nós temos a propriedade potência elevada a outro expoente, ou, conhecida popularmente falando, potência de potência. Como é que a gente vai saber, professor, que é a propriedade de potência e potência elevada a outro expoente? É simples, ela vai vir dois expoentes, ó, um dentro do parênteses, ou do colchete, ou da chave, e outro do lado de fora. Ou mais de dois, pode vir três ou pode vir mais, no mínimo dois. Como é que a gente vai calcular? Vai repetir a base, então, ó, base 3, repetiu. E vai multiplicar um expoente pelo outro, 2 vezes 3, que dá 6. Finalizou. Tranquilo, ligeirinho. A mais fácil que tem é essa. Outro exemplo, 0,5 elevado a 3 vezes 8. Então, repetiu 0,5, colocou entre parênteses por quê, professor? Aqui e aqui não colocou, porque aqui é o número decimal, tem vírgula. Então, se a gente não colocar a vírgula, o parênteses, ia ficar assim, ó. E aí a gente, ou as pessoas iam entender que esse 24 era só do 5. E o vírgula zero, de quem é? Não tem dono. E ele é um termo só, é um número só. Por isso, a necessidade de colocarmos o parênteses, certo? Então, multiplicou, 3 vezes 8, 24, e acabou a propriedade de potência elevada a outro expoente. Próxima propriedade, potência de um produto. Professor, não está dizendo como é que faz ela não. Por quê? Porque tem duas maneiras. Primeira maneira, a gente vai pegar, ó, por que potência de um produto? Porque tem um expoente, então é potência. Produto, por quê? Porque está multiplicando um vezes o outro. Tem uma multiplicação ali dentro do parênteses para fazer. Então, a primeira maneira de resolver, a gente vai multiplicar os dois valores que estão dentro do parênteses, mantendo eles dentro do parênteses e elevado ao expoente. Depois, vai calcular a potência. Esse valor elevado a 2 é ele vezes ele, a quantidade de vezes que está pedindo. Então, 10, duas vezes. 10 vezes 10, que vai dar 100, certo? E a outra maneira? A outra maneira é a gente pegar o expoente e elevar para as duas bases. Tirar ela do parênteses, tirou, ó, 2 vezes 5, e o 2 veio para cá e veio para cá. Está aqui e está aqui. A partir daí, professor, agora já virou uma expressão envolvendo potências, que é essa partezinha aqui, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Vai calcular essa potência, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25, e multiplicou 4 vezes 25, deu o mesmo 100. Então, duas maneiras de fazermos, certo? Professor, qual é mais fácil? A que vocês acharem mais fácil para vocês, está valendo. As duas são válidas, as duas, certo? E aí, dando sequência, nós temos a propriedade potência de um quociente, para finalizar as propriedades, certo? Então, potência de um quociente ou potência de uma divisão vai ser o quê? A gente vai elevar o dividendo e o divisor ao expoente dessa potência. Temos dois exemplos. Um genérico, que envolve letras, e um numérico, que envolve números. Então, vamos lá. Genérico. Pegou aqui potência, ó, de um quociente. Quociente, um número dividido para outro, certo? Então, vai pegar o expoente, vai levar para um e vai levar para o outro. Foi o que ele fez aqui. O A levou o N, que é o expoente, para o A, está aqui, repetiu dividido, levou o N para o B, está aqui. Professor, e esse exemplo não continua mais não? Não, porque ele é genérico. A gente não sabe o valor do A, a gente não sabe o valor do B, nem sabe o valor do N. É um exemplo aleatório. Só para poder dar a ideia que a gente pode fazer mesmo com números com valores que não são determinados. A gente vai fazer a montagem. E para, travou a conta porque a gente não sabe os valores. Certo? E o próximo exemplo? Próximo exemplo. 4 dividido por 5 elevado a 3. Então, o que foi que a gente fez? Aqui, eu vou fazer ele aqui embaixo, porque aqui ele está em forma de... Está em forma de fração, mas talvez fique mais difícil de vocês entenderem. Então, vou armar como eu faço em sala de aula, mesmo normal com vocês. Então, vou fazer o seguinte, ó. 4 sobre, que é o sinal de dividir, 5, entre parênteses, 3, elevado a 3. O que eu vou fazer agora? Vou calcular essa potência. Base, que é isso tudinho, vezes ela própria, 3 vezes. Então, 1 vezes 2 e vezes 3. E a partir daí, agora a gente vai calcular as potências. Então, 4
vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tracinho de fração. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Está aqui a resposta confirmada e comprovada. Ok? Dúvida alguma? Então, o que a gente tem que fazer nessa parte das propriedades? A gente tem que lembrar o que elas estão dizendo lá no enunciado delas, que é a dica que ela dá para a gente responder cada uma delas toda vez que elas aparecerem. Memorizamos, sabemos fazer. Só que tem um detalhe, às vezes a gente tem preguiça de ler o caderno, né? Tem que dar uma lidinha lá, tem que dar uma olhadinha para poder relembrar, porque nem tudo entra na nossa mente fácil. A gente tem que tentar assimilar as informações e praticar, acima de tudo, certo? Fazer as questões, refazer os exemplos, que aí a gente aprende. Próximo. Aí a gente tem agora um exercício para fazer, certo? Esse exercício, a gente vai começar a responder aqui, e se não der para fazer aqui nessa parte do slide, eu vou jogar para o quadro, para a gente continuar no quadro, a resolução em detalhes. Primeira questão, temos assim, sabendo que 6 elevado a 3 é igual a 216, responda. Essa questão ela está trabalhando com a gente os termos da potenciação. Quantos e quais são? 3, base, potência e expoente. Então, a gente vai observar aqui, nessa continha que foi dada para a gente, quem é a base, quem é o expoente, quem é a potência. E aí anotar ali do lado. Então, número 16, ele recebe qual nome naquele lugar ali que ele está localizado? Ele vai ser, comparando lá pelo termo, os termos que tem lá no nosso assunto, que a gente já viu anteriormente, comparando, ele vai ser a potência. Professor, e o 3? O número 3 está penduradinho. Tudo que está penduradozinho é o expoente. Beleza? Então, expoente. Professor, e o número 6? Que nome ele recebe? O número 6 está sustentando o expoente. Se ele está sustentando, então ele é a base. Então, base. E, professor, qual o nome dessa operação que a gente realizou? É o nome do assunto. Potenciação. Só isso. Potenciação. Só isso. Finalizar a primeira questão. Facílima, né? Só a gente saber o nome dos termos e o nome do assunto. Tchau e bênção, acabou, fizemos. Ligeirinho. E agora, professor? A questão 2. Calcule as potências. Menos 2 elevado a 7. Então, agora a gente vai calcular em detalhes. Como? Vai pegar a base, multiplicando ela por ela mesma, a quantidade de vezes que está pedindo no expoente. Então, menos 2, vezes 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 menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, mas nós queremos 7, então, a última vez. E agora, desenvolver o cálculo da resposta. Então, vamos lá. Primeiro, todas as regras de sinais, jogando de um resultado para outro, parênteses, até chegar ao último. E depois a operação com os números, a multiplicação, jogando de um também para o outro, até chegar ao último, certo? Vamos lá. Menos por menos virou mais por menos virou menos por menos virou mais por menos virou menos por menos virou mais, e mais por menos ficou sendo menos. Vou fazer aqui embaixo, apertei aqui um pouquinho. E agora ali, a gente vai fazer a multiplicação dos valores. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Certo? Resposta nossa do item A. Então, o que eu fiz? Fui jogando de um para o outro, jogando de um para o outro, jogando de um para o outro, até chegar ao final. É esse o macete, é esse o critério. Certo? Item B. Mais 4 elevado a 2. Mais 4 vezes ele próprio, só 2 vezes. Então, 1, 2. Mais por mais vai dar mais. E 4 vezes 4, 16. Acabou a conta. Só isso. Professor, e a letra C agora? A letra C, a gente tem o número menos 3 elevado a 3. E aquele menos 3 não está dentro do parênteses, ele está solto. Então, vai ficar repetindo ele na hora que for calcular? Não. Já que ele está solto, ele não é do número 3, ele é do resultado da conta. Então, a gente vai repetir ele só uma vez no início e depois na resposta final. Vamos fazer isso. Ó.